Boa noite. Ó. É... Bom, gente, boa noite para todos os presentes, né? Estamos aqui hoje para debater um pouco sobre a nossa formação e a nossa atuação no campo das violações de direitos, né? Bom, vou me apresentar brevemente, depois eu apresento as colegas. Meu nome é Tamara, eu sou psicóloga, mestre em psicologia. Atualmente, eu trabalho como psicóloga clínica, no percurso da psicanálise, que é a minha trajetória na clínica, aqui em Goiânia, e também sou professora universitária na Unialfa. A minha trajetória na pesquisa, né, embora o meu campo clínico seja outro, a minha trajetória na pesquisa teve, né, e tem ainda um enfoque nas contribuições do materialismo histórico para a psicologia, né, buscando pensar principalmente a construção de um campo crítico, né, que pense a psicologia, como ela se posiciona historicamente, como ela pensa seus objetos, né, ela colabora ou não para a transformação social. Então, esse é um pouquinho do meu percurso. Hoje eu estou aqui com as professoras Simone e Edinamar, também da Unialfa, que vão trazer aqui um pouco, né, das suas contribuições, da sua experiência profissional, para enriquecer nosso debate sobre esse campo tão complexo, né, e infelizmente tão amplo, que é o contexto da violação de direitos. Bom, a Simone, professora Simone dos Santos Abadia, é psicóloga, psicanalista, especialista em violência e exploração sexual infanto-juvenil pela PUC Goiás, especialista em teoria psicanalítica de orientação lacaniana pela Faculdade de Medicina e Saúde Pública da Bahia, mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos na UFG, servidora pública, coordenadora de unidade voltada para atendimento de violências, professora no curso de Psicologia da Unialfa, em Goiânia, e tem como principais áreas de atuação atendimento clínico e psicossocial, violação de direitos, violência de gênero, violência infanto-juvenil, psicopatologia e psicodiagnóstico. A professora Edinamar Rezende de Oliveira é psicóloga e gestalterapeuta, especialista em clínica infanto-juvenil, mestre em psicologia, professora no curso de psicologia da Unialfa, servidora pública e psicóloga atuante com demandas infanto-juvenil, de média e alta complexidade. Bom, eu queria fazer uma breve introdução, né? Antes da gente passar a palavra para as palestrantes. E, bom, falar do campo de violação de direitos é necessariamente falar de uma categoria, né, que a gente costuma dizer, seja nas ciências humanas, seja na política, seja na psicologia, no serviço social, é o campo da questão social. Que seria, né, esse conjunto de fenômenos, né, expressões que decorrem de uma estrutura desigual, né, de uma estrutura social desigual. Então, seriam expressões diretas ou indiretas, fenômenos que aparecem nas franjas assim da dinâmica social, né, com consequência da desigualdade. Aparecem, né, de uma maneira mais evidente do que a própria estrutura, né? E por isso, muitas vezes, são tratados, né, de uma forma apartada desse sistema, apartada dessa estrutura, né? Com problemas pontuais que aparentemente são remediáveis se houver uma intervenção direta, né? Enfim, os problemas, então, né, desse grande guarda-chuva que se nomeia questão social, né, que é um campo em que a violação de direitos se expressa, vão dizer aí de falta de acesso à moradia, proteção social, né, falta de acesso à saúde, alimentação, a violência de gênero, a discriminação étnico-racial, falta de acesso à educação, né, enfim, intercorrências na vivência da infância, né, e problemas que deles se desdobram. Então, abuso sexual, uso abusivo de drogas, trabalho em más condições, enfim. Esse campo, né, é o campo geralmente que diz de onde essa estrutura social falha, né, e fazem-se necessárias formas de remediar essas falhas, né, seja pela via das políticas públicas, seja pela filantropia,
seja pela atuação, né, de profissionais como psicólogo. Então, é o campo onde se expressam essas diferentes violações de direitos, né? Esse nome, né, meio generalista, questão social, é um termo, né, que justamente existe, né, porque há uma certa tentativa, seja dos governos, seja daqueles que, de certa forma, se beneficiam da manutenção, né, desse estado de coisas, e manter essas questões apartadas, né, separadas daquilo que é base delas, né, um sistema econômico desigual, né, atrelado aí, né, na nossa sociedade a questões raciais, que implicam desigualdade, a questões de gênero, que implicam desigualdade, a questões territoriais, que implicam desigualdade, enfim, diversas dimensões desse campo. E esses problemas, então, aparecem para nós, né, como campos autônomos, né, de atuação, de intervenção, mas que, na verdade, eles têm uma raiz profunda, né? Uma raiz convergente, inclusive, né? Que diz respeito a essa estrutura social desigual. Então, é sobre esses problemas que os direitos humanos, as políticas públicas, né, vão reger, apontando algumas saídas, pautando e visando garantir o acesso, por exemplo, né, ao direito à vida, à moradia, à saúde, à liberdade de expressão, à segurança, a um trabalho digno, né? Direitos básicos, né, gente? Mas que na falha do sistema precisam haver políticas, né? Precisam haver leis que digam desses direitos, né? E atuação profissional em favor desses direitos. Bom, esses campos, então, né, da questão social ou da violação de direitos, são então, campos onde o psicólogo é chamado a atuar, seja pela via das políticas públicas, de organizações não governamentais, de instituições, de organizações, ou até mesmo pela via do sofrimento que nos chega na clínica, né? Porque essas diferentes manifestações se expressam também, né? No âmbito individual do sofrimento, né? Então, é fundamental para nós, né, que enquanto profissionais, que a gente tenha uma leitura crítica desses fenômenos, né, conhecendo essa raiz, né, e não entendendo esses fenômenos como simples campos independentes de atuação, né, independentes dessa dinâmica social mais ampla, né, como algo que está simplesmente posto, que existe porque existe, né. E aí, eu quis trazer essa consideração, né, que eu considero que ela é importante que a gente faça antes de adentrar mais, né, nos pormenores dessa discussão, em um campo específico, de que, bom, em uma estrutura social desigual, né, a violação de direitos é algo que está colocado, né, porque se a gente está falando de desigualdade, a gente está falando de um grupo que não vai ter acesso a algumas condições, né, ou um grupo que vai ter mais acesso do que o outro. Então, portanto, né, a nossa formação como psicólogos, a nossa atuação, né, deve levar em conta que, embora as nossas ações, né, pautadas nos direitos humanos, no nosso código de ética, venham no sentido de atuar sobre essa lacuna, de garantir o acesso a direitos, ou de denunciar onde esses direitos não são garantidos, né, é preciso ter também um olhar como profissionais e cidadãos para a questão da transformação social, para que em algum momento, né, esses direitos sejam de fato garantidos e a violação não seja mais uma questão, né? Não que isso esteja nas nossas mãos pura e simplesmente, mas que a gente precisa ter esse olhar de compreender essa questão como algo mais amplo, né? Então, ter uma perspectiva de fazer valer esses direitos, mas também uma atuação no sentido da transformação, né? Que começa pela mudança de perspectiva na própria formação, né? De ampliar o nosso olhar, ou uma atuação que promova, né, o reconhecimento dos próprios indivíduos como sujeitos de direitos, né? Atuantes na transformação. E isso não passa só por quem sofre violações, né? Também passa, né? Mas passa também por nós, né, como profissionais e cidadãos atuantes nessa sociedade, né? Então,
Já que se trata de algo que chega para nós, né, na nossa atuação, por diferentes vias, acho que algumas considerações gerais, né, para a nossa atuação e para que a gente paute, né, na formação em psicologia, esses temas são importantes, né? Seja romper com um olhar exclusivamente individual, né, que coloca sobre os sujeitos a responsabilidade de enfrentar as mazelas sociais, né, isentando o Estado, isentando a sociedade, seja nós, né, como profissionais e cidadãos, enfrentar ou nos recusarmos a coadunar, reproduzir preconceitos, né, ou a criminalização de diversas situações, né, seja a pobreza, seja as questões relativas a gênero, orientação sexual, étnico-raciais, trabalhar, né, perspectivas interdisciplinares, já que se trata de um campo que se expressa de múltiplas formas, né, que a gente vai ser chamado a olhar para ele de múltiplos olhares, pensar em que medida a nossa formação e a nossa prática pauta a garantia de direitos, né, e ter em mente que os direitos não são coisas naturais, né, e nem existem simplesmente porque são resguardados pelas leis, né, até porque essas leis existem, mas não garantem, né, a esses direitos, né, o acesso a esses direitos. Então, os direitos são uma construção da qual nós também fazemos parte, né? Então, dito isso, e compreendendo, né, que as questões sociais e as violações se expressam de múltiplas formas, né, em todas as parcelas da população mais vulnerável, né, e convoca a nossa atuação em diferentes níveis, seja aí na saúde, na proteção social, na atuação especializada com crianças e adolescentes, né? As colegas Simone e Ednamar vão trazer aqui para nós contribuições que nos permitam pensar os desafios e implicações éticas, né? Que se colocam para nós, psicólogos, no que diz respeito à garantia de direitos da infância e da adolescência, que é o principal campo delas, né, de atuação. Então, a gente vai poder olhar aqui hoje um pouco mais para esse campo específico, né? E aí eu vou abrir a fala para as colegas e no final a gente abre para perguntas, comentários, né, para a gente fazer circular o debate. Mas, no mais, queria só, né, introduzir um pouco desse campo que é tão complexo e que tem muitas especificidades, né, gente? Então, gostaria de passar a palavra, então, para Simone, pode ser? Quer começar, Simone? Pode ser. Estão me ouvindo bem? Então, tá bom. Então, pode começar e depois eu passo para a Dinamarca. Ok. Boa noite. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar falando sobre esse assunto. Agradecer a participação, né? Temos muitas pessoas participando, isso é muito bom, né? Ver o interesse coletivo relacionado à temática. Agradecer ao Conselho de Psicologia, agradecer às colegas Tamara e Dinamar, tá? O monitor Gabriel, que me auxiliou a entrar, tá, Gabriel? Obrigada. Tive um probleminha aí para entrar, mas acho que não atrapalhou tanto. Eu trouxe algumas considerações e trouxe um slide para a gente estar acompanhando, mas primeiro eu gostaria de fazer algumas reflexões antes de estar colocando o slide, porque eu acho fundamental. A Tamara, ela já tocou alguns pontos importantes, ela já trouxe aí alguns conceitos, né, que quem trabalha na área de violações de direitos humanos já se sabe, né, já é sabido, mas é muito importante a gente sempre repensar, né, o papel da psicologia e do profissional da psicologia, né, nesse campo de atuação, porque muitas vezes o que se observa é que existe ainda uma percepção de que as violações de direitos humanos, elas são restritas a uma parcela específica da população, não é? E, consequentemente, ela vai ficar também, né, voltada a ser atendida por campos específicos de atuação, né? Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui, para a gente começar o nosso debate, nossa reflexão, é dizer que
Nós vivemos em um país, né, um país aí de terceiro mundo, um país que apresenta alto índice de vulnerabilidades sociais, econômicas, né, alto índice de violências, né, que perpassam as pessoas de diferentes formas, né, e isso é importante a gente observar, tá? Porque quando a gente faz esse convite para que vocês participem desses eventos, né, e propomos essas temáticas, no intuito proposital de demonstrar que essas pessoas que sofrem violações de direitos, elas estão em todas as partes e elas vão acessar todos os serviços, independente de onde esteja sendo a atuação profissional. Sendo isso verdade e comprovado cientificamente através de artigos, estatísticas, assim, vocês podem pegar aí vários documentos elaborados, não precisam ir muito longe, vocês podem pegar aí os documentos que saem do IBGE, né? O mapa da violência, e outros dados estatísticos importantes que nós temos no nosso país, né? Já nos dão indícios, já nos informam sobre esse abismo de desigualdade em que nós convivemos diariamente no nosso país, tá? E esse abismo de desigualdades convoca os profissionais da psicologia a terem um compromisso ético, né? Um compromisso ético e responsável com a sua atuação, né? E com o outro que lhe chega, o outro que lhe procura, né? Independente do local em que se esteja trabalhando, tá? Então, o primeiro ponto para vocês pensarem um pouquinho, porque muitas vezes fica essa imagem ou essa ideia de que apenas quem está na área social vai lidar com violações de direito. E a Tamara trouxe um ponto importante: quem está na clínica pode lidar, quem está no hospitalar pode lidar, quem está dentro da empresa pode lidar, ou seja, nós temos que romper alguns preconceitos que muitas vezes foram criados historicamente dentro da nossa formação enquanto psicólogos, né? Para que a gente possa realmente observar em volta, e ampliar nossa visão, que vai além do indivíduo, que vai além do sujeito, ou seja, eu preciso observar esse sujeito que está inserido num contexto social, histórico, né, político. Então, essas três palavrinhas, elas são fundamentais quando a gente vai falar de violações de direitos humanos, né? Sujeitos inseridos no contexto histórico, social e político, porque a gente se faz e interfere em toda essa dinâmica, né? Não existe aí um sujeito isolado de todas essas condições que estão relacionadas tanto à região em que ele está, como a questões globais, né? Nós estamos passando, por exemplo, por uma situação pandêmica, né, de Covid, uma situação mundial, né, que, claro, afeta os países de formas diferentes, né? E diante dessa pandemia, né, nós também temos reflexões relacionadas a violações de direitos que foram agravadas, né, devido a todas as consequências, né, trazidas por esse momento histórico, né, social, né, político, né, e pandêmico que nós estamos vivenciando. Tá? Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você já fizesse essa reflexão. Atua com violações de direitos humanos, né? Embora existam especificidades, por exemplo, eu sou especialista na área, mestrado na área, atuo na área, né? Isso não se restringe somente a mim que estou atuando nessa área, né? Especificamente voltada para situações, por exemplo, de violações de direitos com violências, ok? Eu vou tentar passar aqui alguns slides para a gente começar a ter... Vou tentar passar, se eu não conseguir, eu passo para o Gabriel. Eu acho que vai dar certo. Deu certo, né? Estão conseguindo ver? Sim. Certinho?
Tá, ótimo. Só para pautar a nossa discussão, Tamara, por favor, eu tenho um problema de perder o tempo em que eu estou falando. Então, se eu estiver me prolongando muito, você pode ficar à vontade de me interromper, tá? Tá bom. Então, eu vou restringir a minha fala sobre os impactos da pandemia na violação de direitos humanos de crianças e adolescentes, retrocessos e desafios, né, relacionados à atuação profissional. Não que não exista violações de direitos que perpassam todos os sujeitos, mas a gente precisaria aqui de um evento só para falar disso, né? Por isso que a gente faz alguns recortes para tentar aprofundar em algumas questões específicas, e essa foi a minha intenção, tá? O que precisamos tanto falar nesse assunto, repetir sobre esse assunto e insistir nesse assunto, não é? Primeiro, porque nós temos números altíssimos de violações de direitos e violências, né, no nosso país. As violências, elas são uma das formas de comparecimento dessas violações de direitos humanos que se presentifica na vida dos sujeitos, ok? Nós também temos um quadro no Brasil de reincidências, ou seja, pessoas que sofrem violações de direitos humanos, né, repetidamente, né? Ou seja, é como se fosse um círculo vicioso em que o sujeito e a família não saem, né? Ou seja, de alguma maneira não se cria estratégias ou não se é possível intervir, né, retirando esse sujeito dessas condições de violações. Então, nós temos aí um problema muito grave relacionado a essas reincidências. Nós temos um outro problema muito grave, que seria as revitimizações, ou seja, a oferta de atendimentos, de serviços que não atendem à necessidade desses indivíduos, dessas famílias, não é? E esse processo acaba fazendo com que esses sujeitos sofram revitimizações por uma série de questões, tá? E nós temos no nosso país as desigualdades que são tamanhas, desigualdades que geram violações, desigualdades que não são vistas como diferenças para que se possa ter intervenções, tá? Então, eu tenho aí, não sei se vocês sabem, mas Goiânia, por exemplo, é considerado uma das 10 cidades mais desiguais do mundo. Sabe o que é isso? A seriedade de ter um dado desse, um dado vergonhoso, inclusive, né? Ou seja, nós temos dentro, né, do mundo uma das cidades mais desiguais. O que isso está indicando para a gente? Eu tenho aqui nessa cidade pessoas extremamente ricas, pessoas extremamente pobres, né? Pessoas com acesso a bens de forma ilimitada e pessoas que não têm acesso a nada. Então, isso já me dá, né, um indicativo do nível de desigualdade que nós enfrentamos no nosso estado, na nossa cidade, ok? E quando eu trago o elemento cidadania aqui, é só para lembrar para vocês que nós não conseguiríamos exercer a cidadania plena, ou seja, o exercício da cidadania, não é, previsto pela nossa Constituição Federal, inclusive, né, se eu não tenho a garantia de direitos fundamentais. Se eu não tenho a garantia de direitos fundamentais, se me falta, né, direitos fundamentais para a minha dignidade enquanto sujeito dentro de um país, dentro de um estado, dentro de uma cidade. Então, quando a gente fala que precisamos insistir e repetir sobre esse assunto, esses 5 elementos aqui demonstram como é necessário falar, tá? Não só falar, claro, mas também criar estratégias que possam minimizar, né, e realmente possibilitar, né, elementos que realmente façam uma diferença, intervenções que realmente possam modificar esse cenário atual em que nós estamos vivendo, tá? Então, quando eu falo de direitos fundamentais, gente,
Eu vou nomear alguns aqui: direito básico de moradia, direito à escola, direito à saúde, olha só, né? Alguns que eu lembrei aqui. Esses são direitos fundamentais, né? Estão muito ligados a vulnerabilidades. Ou seja, quanto mais vulnerabilidade o sujeito tem, provavelmente mais violações de direitos fundamentais ele terá também. E dentro dessas violações de direitos humanos, a gente tem essas vulnerabilidades socioeconômicas que colocam esse sujeito nessa situação, e nós temos também as violências. Vou focar um pouquinho mais nas violências nessa minha exposição de hoje, ok? Então, por mais que a gente perceba que existe dados, né, vergonhosos, né, e que se eu sair aqui na esquina, eu vou ver essa desigualdade na minha cara, qualquer um aqui que sair aqui, né, e dar uma volta na cidade, não precisa ir muito longe, né? Vocês vão ver a desigualdade estampada no sinaleiro, vocês vão ver a desigualdade estampada nas ruas, tá? Vocês vão ver as desigualdades estampadas nas instituições de acolhimento para pessoas em situação de rua, né? Ou seja, a desigualdade, ela está aí, e as violências também. E pelo fato dela ser tão generalizada, né, tá o tempo todo sendo demonstrada no cotidiano, muitas vezes, das pessoas, né, a gente não pode banalizar e muito menos naturalizar, né? Como se isso fosse algo normal, né? Como se o acesso a alguns direitos fossem simplesmente reflexos de uma meritocracia, como muitas vezes é colocado, de um esforço pessoal, não é? Então, a gente precisa repensar, muitas vezes, esses tipos de construções para explicar a pobreza, para explicar a violência, né? Então, hoje a gente ainda escuta muito, né? Agrediu a mulher, mas ela provocou, né? Bateu na criança porque ela deu uma birra, ou seja, é muito comum essas falas que tentam naturalizar o processo de desigualdade e de violência, né? Então, o primeiro ponto, o segundo ponto que eu trago, então, que não dá para banalizar e nem naturalizar, né? Não é natural, isso é uma construção devido a relações de poderes existentes desiguais, relações de poderes criadas há séculos. Nós vamos pensar no nosso país, né? Nós somos colonizados, né? Então a gente já tem uma história aí de colonização, né? A gente já tem uma história aí de exclusão da nossa cultura, dos nossos costumes, né? Do nosso povo, tá? Então essa exclusão, ela não vem de agora, era um processo, né? Então, o que eu vejo hoje, eu não posso simplesmente fazer uma análise apenas imediatista desse fenômeno que me aparece. Ao contrário, eu tenho que ter todo esse conhecimento para entender que isso, né, que está sendo visto hoje, ele tem história. E uma história de exclusão, devido a relações de poderes desiguais que há séculos, né, estão presentes no nosso cotidiano, ok? E para a psicologia, nós, enquanto profissionais de psicologia, nós precisamos entender isso, porque nós somos as pessoas que vão ter essa expertise, né, que vão atender esses sujeitos. Então, se eu não tenho essa compreensão, eu posso muitas vezes cair nessa banalização e naturalização, que é muito do senso comum, né? E a gente trabalha para desconstruir esse tipo de pensamento. Trouxe uma citação aqui de que criar relacionamentos não violentos também é importante, né? Além de não banalizar, criar relações saudáveis é importante para o indivíduo, para a saúde integral dele. Isso para a gente é muito importante, né? Se a gente pensar no adoecimento psíquico dessas pessoas, eu tenho que pensar que
o que vem causando esse adoecimento psíquico. A vulnerabilidade causa adoecimento, a violência causa adoecimento, causa agravos na saúde de uma forma geral? Sim, existem dados científicos também comprovando isso. Por exemplo, violências contra crianças e adolescentes, crianças e adolescentes que são expostos a situações de violência com intensidade frequente, não é? E sem um adulto que possa exercer a função protetiva, elas tendem a ter alterações neurológicas, inclusive perda de sinapses, mortes neuronais, para vocês verem a gravidade que tem, né, essas situações sobre o desenvolvimento, por exemplo, do ser humano. Ok? E como eu vou focar no infantil e na adolescência, mas eu sempre vou estar fazendo esse paralelo também com alguns outros grupos identitários que também são mais suscetíveis, né? Suscetíveis de sofrerem violações de direitos e violência. Por quê? Porque isso, no Brasil, né, tem cor e tem gênero. Isso é importante também a gente entender. A Tamara trouxe a questão do gênero já, não é? Crianças, mulheres, indígenas, negros, pessoas com deficiência, pessoas que têm uma orientação sexual que não é normativa, que não segue o padrão normativo do heteroafetivo, ou seja, todos esses grupos, eles são mais suscetíveis de sofrerem violências e violações de direitos, né? Nessa pandemia, por exemplo, saiu dados significativos dizendo que as mulheres, né, foram as mais prejudicadas relacionadas à perda de emprego. Ou seja, uma mulher que é responsável pelo cuidado dos filhos, né, não teve rede de apoio durante a pandemia, acabou perdendo esse emprego. Então, assim, saiu alguns dados estatísticos já dizendo que as mulheres perderam, né, postos de trabalho muito mais do que os homens, né? Olha só esse dado nos indicando aí a desigualdade de gênero já. Então, por mais que eu foque na criança, vocês sempre façam por ter esse recorte, mas lembrem sempre dessas questões relacionadas aos grupos identitários e como a gente precisa ter esse olhar atento a esses grupos. Como eu vou falar de criança, a gente precisa lembrar do que é uma criança, né? Talvez isso vai auxiliar um pouco, né, para quem está assistindo, a entender um pouco a importância em considerarmos esses sujeitos como sujeitos de direitos, agentes sociais ativos, sujeitos que possuem uma cultura própria, diferenciada da lógica adultocêntrica, ou seja, do funcionamento do adulto, onde o brincar, as interações, significações, compreensões e valores são próprios e únicos, pertencentes somente àqueles sujeitos inseridos nessa cultura, devendo, portanto, serem respeitados, compreendidos, validados. Então, toda vez que a cultura e a condição de sujeito de direitos de uma criança é violada, eu entro em outro campo de compreensão da criança, passando a tratá-la, deixa eu tirar essa somente, passando a tratá-la como objeto de posse, objeto idealizado, objeto descartado, objeto medicalizado, objeto judicializado. Isso também vale para esses grupos identitários, não é? Toda vez que eu retiro uma pessoa desse lugar de sujeito de direito, ela vai parar aonde? Ela vai virar um objeto, né? E isso é uma construção também muito psicanalítica, né? Ou seja, sujeitos enquanto objeto de gozo do outro, mesmo que seja para serem descartados. Quando a gente observa, por exemplo, as pessoas que são extremamente marginalizadas. O exemplo máximo dessa marginalização são as pessoas em situação de rua, onde já se perdeu tudo que tinha, né? E são esses objetos que são descartados porque perdeu essa condição de sujeito de direitos, ou seja, todas essas violações já antecederam, já aconteceram. Então, sempre é muito importante a gente lembrar que as pessoas, as crianças, as mulheres, né, são sujeitos de direitos, não são objetos, ok? Simone, Sim. vou te interromper rapidinho, porque assim, a gente está meio
no limite do tempo, Sim. mas acho que a gente pode estender uns 5 minutos para você poder concluir. Uhum. E já que a gente atrasou um pouquinho para começar, não tem problema a gente se estender um pouco. 5 Pode minutinhos, ser, sim? monitores? Pode O que ser. vocês acham? Pode ser, sem problemas. Ok. Então tá bom. Então tá. Vamos lá. Então, toda vez que eu vejo essas violações, isso me indica também que nós estamos falando enquanto sociedade, porque se a gente já traz esse discurso de que a gente não pode ter essa compreensão individualizante, não é? Ou seja, todos nós temos responsabilidades, né? Então, isso nos faz refletir, por exemplo, onde a criança se situa nisso tudo. Pois se é fato que ela sofre violência, também é fato que a função protetiva de todos e todas nós falhamos. Onde falha a proteção familiar, tem a comunidade, tem o Estado, tem a sociedade. Onde estamos quando tudo parece falhar? Essa é uma pergunta que eu já faço para vocês fazerem uma reflexão. E para isso é preciso abordar a violência, as desigualdades de maneira crítica, né? Não existe meio termo, né? Lembra que eu falei para vocês, a nossa sociedade, a violência, por exemplo, física, ela ainda é muito utilizada como forma de educar as crianças. O profissional da psicologia tem que entender que não existe meio termo quando a gente vai falar de violações, quando a gente vai falar de violência. Isso é muito importante. E no panorama atual, faz-se necessário a gente refletir os agravos que a pandemia trouxe já para essas situações de violações. Vocês podem me perguntar assim, então a pandemia trouxe isso? Não, a pandemia não trouxe isso, já existia, mas houve um agravamento, sim, né, de algumas situações, né? O isolamento social trouxe isso, ou seja, as pessoas perderam as suas redes de apoio, suas redes de contato, esses grupos vulneráveis ficaram mais vulneráveis ainda, crianças, adolescentes, mulheres, idosos, não é? Os fechamentos das escolas, que foi uma medida necessária, né? Mas a gente não pensou alternativas para resguardar essas crianças, né? Alterações nas relações interpessoais, né? As mudanças nas rotinas que trouxe esse panorama atual, para algumas famílias foi positiva, para outras foram desastrosas, né? A gente tem notícia disso. A desigualdade socioeconômica se agravou. O aumento do trabalho infantil, lembra que eu falei para vocês, é só sair na esquina, vocês vão ver a desigualdade, não é? É muito comum, e pelo menos em Goiânia aumentou muito, né, o número de crianças nessa situação, não é? E o aumento do trabalho infantil é uma vulnerabilidade muito grave, porque traz outras violações, traz outras violências, como a violência sexual, a exploração sexual de crianças e adolescentes, tá? Porque se eu tenho uma criança no espaço, né, em que ela está vulnerável, né, infelizmente pode acontecer mais violência ainda com ela. E existem algumas outras vulnerabilidades que a gente deve considerar, né, no sentido de fazer uma reflexão. Seria a falta de apoio das instituições e pessoas, o desemprego, a sobrecarga de trabalho, em especial para as mulheres. Eu já comecei até a falar sobre isso, né? Já finalizando, Tamara. Então, para os profissionais estarem atentos, abordarem a violência de forma crítica, onde não exista meio termo, né? Como eu já falei. Auxiliar as famílias a lidarem com essas novas demandas. Propiciar encaminhamentos para a rede de atendimento, ou seja, nós trabalhamos em rede interprofissional, multiprofissional e interinstitucional. Não trabalhamos sozinhos, mesmo que vocês estejam lá na clínica, lá na psicoterapia, por exemplo. Realizar uma análise relacionada à gravidade da situação, bem como o manejo mais adequado, de acordo com a especificidade de cada criança, adolescente, família, mulher, idoso. Compreender que as principais violências ocorrem dentro de casa, ela é intrafamiliar. A criação de espaços diversificados de circulação de criança, onde ela se sinta pertencente, acolhida e confiante em dizer o que lhe acontece, né? O isolamento social trazido pela pandemia não deveria e não deve ser um lugar de desproteção, insegurança e violações para alguns grupos mais vulneráveis. Então, é fundamental manter essas redes de apoio, cuidar de quem cuida, né? Entender que todos nós somos responsáveis, estar atento às estratégias políticas que mantêm violações de direitos presentes, tá?
a exclusão de alguns assuntos que são fundamentais, por exemplo, de alguns espaços, em especial os espaços escolares, ou seja, a retirada de algumas pautas importantíssimas sobre diversidade, não é? Isso é muito grave, e a gente, enquanto psicólogo, nós temos um compromisso com isso, né? A credibilidade no relato da vítima, né? Seja ela criança, adolescente, mulher, idoso, pessoa que apresenta algum tipo de deficiência. Nós, enquanto profissionais da psicologia, temos que sempre validar esses relatos, né? Não nos cabe duvidar desses relatos, né? E nem colocar em xeque esses relatos. E, para finalizar, só um rapidinho aqui, que eu acho que é importante a gente perceber também, para vocês pensarem, que muitas vezes intervenções relacionadas a violações de direitos ou algum tipo de violência, elas são bem noticiadas, não é? Mas acaba que elas ficam só nesse fenômeno aparente, né? Sem dar muito espaço para o que causa isso. Ou seja, se eu não trabalho relações de gênero na escola, se eu não trabalho sexualidade, se eu não trabalho diversidade, eu não construo aí uma sociedade que aceita, né? E considera mudanças, pessoas que são diferentes, posicionamentos diferentes e um comportamento respeitoso. Então, muitas vezes, focar só no fenômeno é um problema, e nós, enquanto profissionais de psicologia, temos que estar atentos a isso. E, para finalizar, que o meu tempo já foi, eu trago essa reflexão para a gente pensar. O que se opõe ao descuido é o descaso, e o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude, portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Leonardo Boff. Termino aqui a minha exposição. Muito obrigada. Desculpe extrapolar um pouquinho os minutos. Obrigada, Simone, pelas suas contribuições. Gente, à medida, né, que a gente for, que as professoras forem falando aqui, vocês podem mandar perguntas para a gente ler no final, né? Ou, se vocês preferirem guardar para o momento do debate, tudo bem. Mas, se já quiserem enviar perguntas para a gente ir anotando aqui para o momento do debate, tá bom? Eu vou abrir a fala agora para a professora Edinamar. Fique à vontade. Então, boa noite, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, o convite da Érica, em nome da Unialfa, e aos monitores aí presentes dando esse suporte, enfim. Então, eu trouxe, gente, eu vou falar muito aqui, muito não, vou falar pouco, tá? A partir de uma perspectiva mais clínica, né, porque a minha especialidade Edinamar, tá cortando um pouquinho o áudio. Tá cortando para vocês, gente? Sim, deu uma leve cortada agora. Vou te pedir para voltar um pouco, porque tá travado. Ih, gente, será que ela caiu? Acho que ela caiu. Parece que caiu mesmo. Vamos esperar um pouquinho, então, tá, gente? Pra gente dar sequência. Aí, volta. Ativa o áudio. Machucou, professora? Fechou aqui, caiu tudo. Fechou tudo aqui. Tá legal aí agora? Tava travando um pouquinho. Se você puder voltar um pouquinho na sua fala, que deu uma picada. Tá. Então, eu estava dizendo que as manifestações clínicas, por exemplo, né, de uma síndrome psiquiátrica... Travou. Não estou ouvindo. A psicopatologia.
Então, como é que faz? Hein? Só se eu reiniciar para ver se é o meu, né? A Simone falando, estava travando bastante. Continua, como faz? Agora tá bom. Agora ficou. Melhorou. Então tá. E às vezes a gente fica com a internet aberta há muito tempo, e ela começa a dar esses picos, né? Aí tem que reiniciar e tal. Aí a gente perde aí uns minutinhos. Mas vocês que sabem, se tiver muito ruim, então vai me dizendo, tá? Então, ela é um somatório do quê? Da vulnerabilidade genética, que é uma predisposição com os impactos, né, os eventos estressores ambientais. E o COVID-19 é um fator estressor, né? Então, tem surgido, sim, muita criança e adolescente com essa síndrome psiquiátrica, porque já existe essa predisposição, essa vulnerabilidade genética. E daí existe aí, dentro desse contexto da COVID, 3 fatores de risco muito forte, que é a própria infecção viral, o tratamento da infecção viral, né, e os efeitos direto e indireto do confinamento, né, do isolamento social. E eu estou me referindo às crianças e adolescentes. Tem muita criança adoecida emocionalmente, muita criança com seus distúrbios, que já existia essa predisposição genética e agora está tudo aflorando. Muita criança encaminhada para fazer avaliação neuropsicológica, né? Porque algumas é só um início de depressão, uma ansiedade, tanto a criança quanto o adolescente, pelo impacto da pandemia, pelo isolamento social, pelo fator socioeconômico, a família entra num certo desespero, né? Principalmente no ano de 2020, mas que isso vem se arrastando até agora, a classe menos favorecida, principalmente, né, que perdeu muito, e aí as pessoas, para sair daquela situação econômica de 2020, estão até hoje numa situação de vulnerabilidade econômica e emocional. Então, a violência física aumentou, porque os pais, pela inabilidade, pelo inesperado, né, não sabem como lidar com isso, acaba batendo no filho que está estressado também. A questão da escola também é uma violação de direito de uma criança, onde na aula online muitas vezes é cobrado excessivamente um número grande de atividades, né? Os professores também perdidos, ou seja, todo mundo sofre um tipo de violência. Mas a criança, ela sofre sem ter essa ciência, essa noção. Ela só sabe que ela perdeu o amiguinho, que ela perdeu a escola, que ela perdeu o convívio com os familiares, com a família extensa, né? De uma forma que antes acontecia. E ela não entende muito bem o contexto. Ela vê as pessoas morrendo. A adolescente com ansiedade virando síndrome do pânico, né, porque começa a pensar muito nessa situação, se isolar demais, medo de se contaminar, medo de perder os pais, e crianças que realmente perderam um dos genitores, né, que chega aqui na clínica. Eu estou falando de casos que eu atendo, que eu já atendi, que eu estou atendendo. E com emocional, totalmente. Aí o que acontece se essa criança não sofre uma intervenção agora? Que seja num atendimento psicossocial, institucional, ou que seja num consultório particular, essa criança pode, na adolescência, se for criança, desenvolver uma psicopatologia, né, um transtorno. Tem criança de 10, 12 anos com um transtorno depressivo instalado, porque não tem nada para fazer, excesso de tela. Então, tudo isso é consequência da pandemia, né? São os impactos da pandemia. E, então, as experiências internacionais, elas alocam aí, eu estava lendo, tem até uma revistinha, né? Tem até uma revistinha pronta sobre os impactos, sobre tanto para a criança quanto para o adulto. Então, já virou matéria, já virou artigo científico, né? Então, eles alocam as pandemias ao lado das tragédias naturais. E esses eventos, qualquer ser humano que sofre esse impacto, e se ele não tem uma intervenção, isso fica traumático a longa escala. Então, 1/3 da população exposta ao Covid, ela pode apresentar manifestações psicopatológicas, e isso tem acontecido. E o mais agravante é que vai continuar acontecendo, né? A gente sabe que esse quadro vai se estender aí por
segundo os estudiosos aí, outro dia eu estava ouvindo uma pessoa da vigilância sanitária, mas de um grau mais, de uma escala maior, dizendo que os impactos da pandemia ainda vão 6 anos. Né? E antes eu duvidava, hoje eu já não duvido mais, hoje eu acredito. Né? A própria pandemia vai se arrastar até 2023. Então, o que nós precisamos? Né? A nossa ética profissional, ela nos manda, né, ter um olhar para as questões daquele outro, como a Simone colocou, aquele outro que está chegando para você. Né? Ter um olhar do sujeito como um todo, não só do fenômeno que está ali, né? Você tem que olhar. Ainda dando aula, os alunos perguntaram, eu tenho que preocupar com a família, eu tenho que ter um olhar. Lógico que nós temos. O que essa criança está apresentando, ou esse adolescente, diante de você enquanto profissional? Qual a correlação disso com a família? Como é que essa criança está dentro dessa família? Como essa própria família está? Porque eu atendo pessoas, conheço pessoas que pararam os projetos de vida por causa, vai morrer todo mundo, ou vou morrer, sabe, assim, começa a neurotizar demais a situação. E a criança adoece junto, sem perspectiva de futuro. Às vezes, a gente precisa falar para os pais que o maior desafio nesse momento é o equilíbrio. Ninguém tem 100% de equilíbrio, né? Mas nós precisamos buscar o equilíbrio. Sai um pouco com seu filho, vai, eu dou essa dica, né? Vai num parque aberto, parque gramado, que nós precisamos do verde, né? Isso é cientificamente comprovado. Nós precisamos da vegetação, nós precisamos da madeira. Por que que criança de 3 anos tem os brinquedos de madeira? Por causa do tato, né? Pode observar, os brinquedos educativos, a maioria deles é na madeira. E isso faz toda a diferença no desenvolvimento socioemocional da criança. Então, é uma parte do desenvolvimento que está muito prejudicado nas crianças e nos adolescentes, né? As disfunções sensoriais, elas têm aparecido, assim, gritantemente, né? Disfunção, às vezes em relação ao barulho, às vezes em relação à alimentação, por causa da textura. Então, você começa a olhar para uma criança e você começa a ver algumas dificuldades dela, aí a gente chama os pais, orienta os pais. Então, são impactos da pandemia, uma violação de direito, né? Uma violência psicológica, uma certa negligência, porque os pais passam a negar essa realidade. Né? Olha, seu filho precisa disso, precisa daquilo, enfim, vocês precisam repensar essa história. Os pais começam no processo de negação. E isso é o quê? Uma negligência com aquele quadro, né? Alguns não, vai olhar, vai procurar, e aí quando a criança tem essa rede de apoio, que é a família, que é o profissional da psicologia, que é o fonoaudiólogo, que é não sei, de repente algum desses outros instituições que agora está tudo meio bloqueado, né? Ou é igreja, ou é uma atividade física, então ele começa a melhorar, ele começa a ressignificar tudo isso e dar um novo sentido. Né? A coisa não está tão ruim quanto parece, então é assim que vai ficando, né? Esse afastamento do convívio familiar, né? Então existe implícito aí um luto que precisa ser vivido pelas crianças e até por nós adultos, né? Um luto porque, principalmente a criança, tudo que ela perde, ela tem a vivência do luto ali presente. Né? Ela perde os amigos, ela perde a escola, enfim, a gente ouve esses relatos, e isso é uma espécie de luto, é um luto simbólico, que ela está vivendo desse mundo que ela está perdendo, né? Então, a saúde mental das crianças, né, essa toxicidade do estresse, ela vai aumentando os sintomas de depressão, de ansiedade, a própria agressividade vai se configurando depois na ansiedade. Então, o consultório clínico, ele está repleto de casos dessa forma, né, com essa configuração, efeito pandêmico, tá? Quando a gente vai esmiuçando, você vê que chega no isolamento social, e os pais também se perdem dentro desse contexto, né, de isolamento. O aumento da violência, como eu já disse, né? O uso exacerbado das telas. Gente, o uso exacerbado das telas está assim, tá muito difícil. Os pais chegam e falam, eu não sei o que fazer, porque ele não tem nada para fazer. Aí entra a questão do tempo dos pais, né?
a luta para resgatar esse filho das telas, porque os estudos da neurociência apontam que o uso exacerbado dessas telas, eles começam até a modificar as conexões neurais da criança. Então, se trata mesmo de um resgate. Você precisa resgatar seu filho dessas telas. E o que eu vou fazer? Ah, não tem nada para fazer? Você precisa colocar alguma coisa no lugar, se envolver com essa criança, se envolver com seu filho, né? Convidar esse filho para fazer uma atividade com você, a mãe convidar para a cozinha, seja menino ou seja menina, não importa, né? Fazer alguma coisa. Então, a criança, ela precisa se envolver e ela gosta. Então, o impacto socioeconômico, a fome, né? A fome, a alimentação, as escolas fecharam, as creches fecharam, tem aí aquela questão de que muitas crianças só comiam na escola, só se alimentavam nas creches. E aí você está cansado de ver mães na rua pedindo porque os filhos... A gente nunca sabe quando é verdade ou quando é mentira. Mas agora com uma situação assim muito difícil, né? Porque você não sabe o que é verdade ou o que é mentira. Mas as mães, de vez em quando, estão aí com os filhos pedindo, olha, eu preciso. Os homens, você vê que homens bem vestidos pedindo, compra 5 quilos de arroz para mim, me compra um feijão, pode ser do mais barato, isso aconteceu comigo, dentro do supermercado. Eu comprei, se é mentira ou não, não me importa. Então, a fome, né, é outro impacto da pandemia, né, porque as pessoas não têm dinheiro, perdem o trabalho, enfim. Os autônomos, né, como é o caso da clínica particular, a gente sofre esses impactos. Se a gente não se manter no equilíbrio, tranquilo, sem encucar muito, sem neurotizar a situação, nós também adoecemos enquanto profissionais, né? Nós somos seres humanos, né? Então, nós também não estamos livres desses impactos, né? Então, foram esses os pontos, né, que eu trouxe para estar compartilhando com vocês, tá? Como eu disse, eu não ia falar muito, né? Mas já tem muitos pontos para a gente refletir enquanto profissional da psicologia, né? Ao lidar com esse ser que está aí fora, o que nós não podemos perder é a humanidade, a humanização, né? A humanização dentro da nossa profissão. Então, eu ouvi uma professora minha um tempinho atrás aí, uma muito preocupada com a teoria, e ela não. Ela dizia que eu quero que saiam daqui psicólogos humanos, e eu acho que esse realmente é o ponto principal. Teoria é importante, a gente precisa dominar, né? Mas tem aquele pensamento, aquela frase de Jung, eu acho, né? Domine todas as técnicas, como é que é? Todas as teorias, mas ao tocar em outra alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, o mundo, nesse momento, precisa disso, de almas humanas, né? De profissionais que têm essa humanidade e esse olhar clínico e crítico, sim, e essa ética para ser respeitada enquanto ser humano. Eu estou lidando com outro ser humano, não é com uma coisa. É um ser humano que sente, que sofre, que chora as suas necessidades. E eu preciso fazer algo para ajudar, de fato, a qualidade de vida desse que chega até mim. Né? Seja orientando os pais, de alguma forma eu preciso tentar ajudar essa pessoa que busca a minha ajuda. Né? Então, eu finalizo aqui minha fala, tá bom? Agradeço a oportunidade e espero ter contribuído aí um pouquinho. Tá bom? Obrigada, Edinamar. Obrigada, Simone, novamente, né? Acho que, bom, vocês trouxeram considerações importantes para a gente pensar no quanto a questão da violação de direitos se agrava, né, nesse contexto da pandemia, né? Como não só os fatores se intensificam, como se entrecruzam, né? Colocam novas questões, enfim, seja no âmbito, né, da questão da própria proteção social, né, da garantia de direitos básicos, como em outros âmbitos, né? Por exemplo, como que o acesso à educação é pensado nesse momento, né? Como que a questão da violência contra a mulher se agrava nesse momento, né? Acho que tem muitas questões aí para nós e muitos desafios, né, desse período. Gostaria de abrir, então, gente, para perguntas, né, comentários do público que está assistindo aqui.
E, bom, quem quiser mandar no chat ou tomar a palavra, fica à vontade. E aí, gente? Será que eu posso ser considerado público? Claro. Gente, eu achei que foi, assim, algo muito bom, sabe? Porque foi o que a menina acabou de mandar aqui até, foi direto e ao ponto, sabe? Porque é muito difícil esse momento que a gente está vivendo, em muitos quesitos, sabe? A gente olhar essa questão da dificuldade que ela perpetua ainda, e além de perpetuar, ainda é mais acentuada em determinadas classes, é algo assim que às vezes pode parecer simples, mas quando a gente para a gente olhar isso, a gente fica, caramba, isso realmente é muito importante, a gente tem que olhar com cuidado e todo um processo, porque não é algo simples, é questão de é toda uma estrutura. Então foi muito bom, eu amei. Olá, boa noite. Boa noite. Gente, eu estou parecendo com o nome ali de Simone dos Santos, mas eu sou Zizana, tá? Eu acho que eu estou me apropriando aí de um nome que não me pertence, mas está tudo bem. Eu sinto não ter conseguido entrar na primeira palestra que a Simone fez. Eu peguei um finalzinho, mas vi que a discussão seria para mim muito cara. Eu sou, né, graduanda de psicologia, mas já sou advogada de profissão, trabalho com violência doméstica e uma série de outras situações, e peguei a fala da Edinamar, e, para além de advogada, também trabalho numa clínica de reabilitação, como se fosse, chama SER, Centro Especializado em Reabilitação, que nós temos várias modalidades, uma equipe multidisciplinar e psicólogos. E a sua fala, Edinamar, ela foi muito interessante, ela foi uma fala simples, contudo, muito, muito profunda, que traz grandes reflexões. E assim, eu tenho percebido, eu sou coordenadora da clínica, e realmente eu tenho percebido esse público chegando com todas as características que foram apontadas. A gente vê crianças apresentando situações das quais ainda nós não temos nem nome científico, mas que a gente percebe que é o produto vindo desta pandemia que nós vamos ter que enfrentar. E eu percebo que nós temos ali também pais muito adoecidos por também não saberem lidar. E a procura é quase assim um chamado de desespero, né? Quantas pessoas eu vejo que chega para conversar, da gente tirar um tempinho e falar, olha, pai, mãe, vamos fazer o que era antigo, lembra quando a avó chamava? E é isso mesmo que você colocou, chamar para o quintal, vamos fazer... mãe, e aquele biscoito que vó Maria fazia, que fulano fazia, são situações das quais são muito simples, mas que trazem para nós um conforto e um resgate de tentar tirar esse muito da tela, que a gente tá vivendo isso e está sério, está muito sério. Uma coisa que eu tenho percebido assim muito, que me preocupa muito, chama dificuldade de comunicação. As pessoas não se comunicam, as pessoas não têm mais o falar e o receber, o compreender. Eu acho que nós vamos ter problemas seríssimos do ponto de vista da comunicação entre os seres, porque as pessoas não falam mais, né? Nós já estamos acostumadas com essa nova modalidade de que eu não gosto, eu te deleto, eu não gosto, eu não te sigo, e a gente tem percebido isso quando chegam crianças para conversar, que a gente fala, tudo bem, Antônio, explica para a tia aqui como é que é. Ele olha para a cara e fala assim, demora? E volta para o celular. Aí você olha, mas como que é aquilo e tal?
você percebe que falta até a palavra para que ele se expresse. Isso está ficando sério, minha gente. Nós vamos ter, e essa questão do afastamento escolar, com essa nova realidade que ela é imposta, e eu acho que você tocou num ponto aí extremamente importante. Nós precisamos ter essa consciência que a pandemia, ela vai se arrastar. Eu posso ter aí, né, um controle do ponto de vista epidemiológico, que eu também não acredito que seja para tão próximo, mas eu tenho que entender esse desdobramento, onde que eu estou tendo uma série de vertentes que estão se desdobrando, que a gente não tem nenhuma consciência ainda do que vir a ser. E eu acho que trabalhar esses pontos, volto a dizer, com a simplicidade que você colocou, de nós trazermos resgates dos mais simples, mas que foram esses que nos trouxeram até aqui. São esses que nos dão saúde mental, psíquica, espiritual, e seja o nome que quiser ser dado, né? E isso eu estou falando, gente, da cidade de Goiás, onde é o interior, que as pessoas podem ir para as praças, podem ir para os rios. Eu imagino pessoas que estão nos grandes centros, o que vão enfrentar, né? Então, assim, foi uma das situações que me levou também para o ramo da psicologia, porque eu compreendo que daqui 5 anos o mundo vai precisar de muito mais psicólogos do que de advogados. Amo a minha profissão, mas acredito que nós temos que nos adaptar à realidade. E, assim, eu só queria deixar claro, assim, que sinto não ter ouvido a Simone e fiquei muito agradecida pela contribuição que você nos deu. Muito obrigada. Obrigada, Zizana. Obrigada pela participação aqui. Bom, eu queria fazer um comentário antes de ler o pessoal do chat, né? Eu acho que esse assunto é muito importante no sentido da gente pensar como que as condições, né, das violações de direito, né, nesse ponto onde o Estado falha, né, em garantir os direitos básicos, como que isso agrava também, né, o sofrimento mental, produz sofrimento mental em diversos níveis. E pensar nesse momento de pandemia, né, é pensar num evento, né, em que essa expressão, né, da falha do Estado se manifesta de diversas formas, né, seja na questão de violação do direito à saúde, da proteção social básica, né, para que as pessoas não tivessem mais vulnerabilidade do que elas já estão, né, tudo isso, né, agrava esses diversos pontos que as colegas levantaram aqui, né. Então, acho que, bom, temos muito a pensar, né, e a discutir ainda, né, sobre esse tema. Eu vou ler o pessoal aqui do chat, né, tiveram alguns comentários. A Vanessa disse: a pandemia nos trouxe diversas dificuldades, tanto financeiras quanto psicológicas, sim, e acho que violação de direitos disso, né, também, né, do agravamento dessas questões, principalmente da população mais vulnerável, né, que é de onde a gente está falando aqui, da violação de direitos. O pessoal agradecendo as falas. A Carla Dantas fez uma pergunta. Partindo do conceito de que o comportamento é aprendido, como elas veem a formação dessa nova sociedade de jovens em formação, no quesito sensibilidade quanto ao luto, no sofrimento em geral? Pergunta aí para Simone e para Edinamar. Eu vou ler os demais comentários e aí a gente abre para vocês falarem. Um profissional humano é uma necessidade em todas as áreas, a Ieda diz. E nos dias atuais ficou gritante a necessidade, sim. A Vanessa disse: a violência se agrava em massa, até quem é dito normal, saudável, mentalmente, surta em alguma ocasião, tanto no trabalho quanto no celular. Mas temos um papel muito importante nessa caminhada pós-pandêmica. E, assim, né, dizer que os psicólogos, né, em atuação no contexto da violação de direitos, né, Mirelle está aí para nos dar alguns exemplos, bom, já vinham sendo profissionais essenciais, né,
no sentido de garantir o acesso à proteção básica, né? Isso se agravou na pandemia, acho que apresenta novos desafios, mas que não só o psicólogo, né, mas toda a equipe que compõe o sistema de proteção básica já vem sendo essencial. E também chegou uma pergunta aqui da Simone Maria Fernandes. Boa noite. Vocês acreditam que as crianças vão recuperar esse tempo perdido? Então, tem duas perguntas, né, em relação a crianças e jovens, no contexto da pandemia, né, pensando nessa questão da formação, no quesito de sensibilidade, luto e consequências, né, desse momento. Aí, Simone, Dinamar, quem se dispõe? Vamos lá. Vou começar pela última, que eu estou acompanhando aqui o chat, fica mais fácil. Vocês acreditam que as crianças vão recuperar esse tempo perdido? Vamos tentar fazer uma análise bem crítica do tempo perdido, né? E o que é tempo ganhado. A pandemia também trouxe alguns aprendizados, trouxe algumas vivências, experiências diferenciadas e novas, a gente não pode excluir isso, né? A gente não pode excluir todos esses processos novos que chegaram com a pandemia. Eu acredito muito, não acredito não, porque não se trata de opinião, mas a psicologia do desenvolvimento já nos indica isso, né? As crianças, elas são muito versáteis, elas têm uma capacidade, né, de recuperação, de ressignificação, de situações traumáticas vivenciadas, e também porque elas estão ainda no momento de formação, de desenvolvimento, elaboração simbólica, elas estão ainda tendo aquisições, né, de significantes, de palavras, ou seja, existe aí uma característica infantil, que eu não vou dar o nome de resiliência, que seria um conceito que a gente poderia trabalhar, mas não vou dar esse nome aqui de resiliência, mas eu diria que as crianças, melhores que os adultos, muitas vezes, conseguem passar por algumas situações que a gente coloca como traumáticas, difíceis, né? Porque a gente já tem alguns conceitos, a gente já tem algumas vivências cristalizadas enquanto adultos. Um outro ponto, isso vai depender do que e como foi essa pandemia para essa criança, né? Ou seja, essa resposta vai ser de sujeito para sujeito, não é? Tem famílias que se adaptaram e tentaram se adaptar a essa rotina nova de uma forma bastante respeitosa, promovendo a convivência. Outras famílias, infelizmente, não conseguiram isso, né? Então, talvez a gente tenha que pensar como que essas vivências afetaram, não é, essas crianças e como a sociedade vai receber isso. Eu acho que é importante a gente pensar isso. Como é que vai receber essa criança, não é? Que ficou muitos meses sem frequentar a escola, que perdeu uma pessoa querida, né? Ou passou por um processo de adoecimento, ou seja, ou passou por um processo de violência, não é? Eu acho que o grande desafio é nos prepararmos para enfrentarmos situações relacionadas a emergências e urgências, não é? A psicologia deu um salto de alguns anos para cá, né, no sentido de, inclusive, de elaboração de documentos, né, de reflexões sobre essa pauta que em outros países já vem sendo discutida há muito tempo, né, mas a gente ainda não tem uma cultura, né, de nos prepararmos para adversidades, né? Então, eu iria muito mais para essa via. Como é que nós vamos receber essas crianças? Eu acredito que, de forma respeitosa, é o primeiro passo, né? Respeitando o que cada um vai trazer, né? E tirando isso, acho que não tem tempo perdido, né? Eu acho que tem formas de se elaborar isso, desde que se tenha aí possibilidades e redes de apoio, tá? Em relação à outra pergunta do luto, né? Foi essa, não foi? Sensibilidade ao luto, como que os adolescentes, não é? Nós vivemos uma sociedade capitalista, industrial e que traz as suas consequências para a formação dos indivíduos. Lembra que eu falei que o indivíduo não se forma sozinho, ele é contexto, ele se forma a partir de um contexto social, isso interfere na sua formação. Então, óbvio que esses elementos, né, presentes no nosso cotidiano, eles vão interferir no funcionamento, no comportamento das pessoas, né? Pode ser que se tornem mais imediatistas, pode ser que tenham mais dificuldades para lidar com frustração,
Ou seja, eu não sei dizer, não é, se o adolescente ele não tem sensibilidade, ou ele é insensível, né, ao luto ou ao sofrimento geral. Talvez sejam novas formas, né, que está sendo criada, que está aparecendo, de se lidar, né, com essas vivências, com essas experiências, que não vão ser as mesmas que nós, da nossa adolescência, da adolescência dos nossos pais, ou seja, as coisas e os comportamentos vão mudando, né? Talvez a pergunta seria interessante a gente pensar, né? Como o adolescente expressa, né, o seu sofrimento, as suas emoções, como ele lida com a dor, como é que ele lida com a perda, não é? E não ir pela via do julgamento, eu acho que é importante, tá? E um outro ponto que me chama a atenção, que eu acho que também vale trazer, não cabe a nós fazermos julgamento da situação familiar do indivíduo que nós atendemos, não é? Isso é muito perigoso, né? Por mais que existam situações aí de negligência, de violações, de violências, e em alguns casos eu preciso sim, né, acionar as medidas legais para proteção, né? Eu tenho que pensar que o profissional de psicologia ele é um dos responsáveis em auxiliar esses sujeitos a poderem fortalecerem as suas funções protetivas relacionadas à criança, adolescente, ao idoso, não é? Então, o desamparo nessa pandemia, a gente pode dizer que foi geral, não é? Ou seja, é muito fácil eu julgar uma mãe, não é, que está tendo dificuldades para cuidar dessa criança, né, porque ela tem que trabalhar 10 horas por dia, né, e fazer uma análise deslocada do contexto dela. Por que ela tem que trabalhar 10 horas por dia? Né? Porque eu tenho um sistema de trabalho e um sistema capitalista que não vê a maternidade, né, como algo importante, né, e necessário, né, e a mulher acaba sendo punida por ter filhos. Então, assim, a gente sempre tem que fazer essas contextualizações para não darmos respostas prontas, não é? Porque a gente é muito seduzida das respostas prontas, não é? Só que cada caso que me chega é um caso único, com história única e com resolutividades também. E aí a teoria vai me dar o respaldo que eu preciso, porque a gente não pode ficar no achismo, tá? Achismo seria para a gente conversar lá na mesa do bar, em outros locais, né? Em confraternizações, não é? Ou seja, a teoria vai me dar elementos para que eu possa fazer as minhas intervenções metodológicas com as ferramentas adequadas para atender aqueles sujeitos que me chegam, tá? Então, seria mais ou menos por essa via. Não sei se eu consegui responder. Obrigada. Dinamarca, quer comentar? Não, acho que a Simone abrangeu bem, né? Acho que está ok. Bom, vou ler os comentários aqui do chat. Tamara, eu sei que você me chamou, que foi Mirelle, só que aí começou a cortar tudo. Eu falei, eu vou esperar, vai que volta a pergunta e eu consigo contribuir. Se eu puder contribuir agora, estou à disposição. Desculpa pela oscilação da internet. Não foi bem uma pergunta, mas assim, eu acho que se você quiser trazer um pouco para nós, assim, né, dos seus desafios, né, na assistência, nesse período da pandemia, né, eu acho que você está num lugar importante aí, né, se você quiser trazer alguma coisa. Foi só um comentário, assim, né, que você viveu isso de perto. Você fala enquanto conselheira. Não, você estava na assistência, não? Na residência? Não, você estava trabalhando na assistência social no começo da pandemia. Ah, sim. Nossa, a gente está cortando muito, desculpa. Assim, só se você quiser, só comentei que você acompanhou de perto o processo, né, desse agravamento das violações, o malabarismo que os profissionais tiveram que fazer. Se quiser trazer alguma coisa. Vou deixar para vocês. Eu já conversei ontem, falei muito. Sim. Foi só um comentário, não foi. Eu achei que era alguma coisa relacionada à ética e conselho. Eu só entendi algumas partes assim.
Não, foi um Desculpa. comentário que você estava de perto, né, nesse cenário e tal. Enfim, acompanhou um pouco, né, desse agravamento das questões, já acompanhava antes, né? Bom, eu vou ler o chat aqui. A Luana disse que, como mãe, o que ela mais notou nessa época de pandemia foi o fato das crianças e adolescentes se isolarem mais em seus quartos e redes sociais, aumentando com isso comparações físicas e sociais com os ditos influencers. A Ieda disse que um outro desafio ela crê ser a falta de consciência sobre o adoecimento emocional. Assim, não se lida com a situação de forma adequada. Como profissional da psicologia pode ajudar nesse sentido? Uma pergunta, né? Então, essa falta de consciência sobre o adoecimento emocional e como o profissional da psicologia pode ajudar nesse sentido, né? A olhar para a situação de uma forma mais ampla. Bom, é isso. Querem comentar, Simone, Dinamar? Ué, vou colocar aqui alguma coisa, né, que a Simone já se doou aí nas outras perguntas. Então, a partir da minha perspectiva, né, a falta de consciência sobre a doença emocional seria do próprio sujeito em relação a si próprio, né? Se é assim, o sujeito não lida com isso de uma forma adequada. Eu não sei se existe a forma adequada, né? Porque quem está vivendo o fenômeno, ele não sabe se existe essa forma adequada. Então, o profissional, a partir da minha atuação e da minha perspectiva, ele vai caminhar com esse sujeito de que forma? Buscando ampliar essa percepção dele acerca de si próprio, que tipo de contato ele tem com esse sentimento, com as emoções, né? Então, isso vai ser uma descoberta dos dois caminhando juntos, caminhando como? No diálogo, na habilidade desse profissional em trabalhar com essa questão de ampliar essa percepção, de fazer com que esse sujeito volte a olhar para ele, né? E tudo isso é com as técnicas e habilidades que está dentro da nossa, implícita a nossa profissão, né? Então, dentro da minha perspectiva, seria dessa forma, tá? Agora, se a Simone quiser fazer algum complemento, também fica à vontade, porque eu trabalho sobre uma ótica e ela sobre outra, né? Então, ela é da psicanálise, eu sou da Gestalt terapia. Com a Gestalt, eu iria por este caminho, tá? Simone, quer comentar? Vamos lá. A última que fizeram, né? Tô vendo aqui. Na verdade, a gente, de uma forma geral, a sociedade ela lida muito mal com as questões psicológicas, né? Ainda se está se criando uma cultura de se buscar auxílio devido ao adoecimento emocional, um adoecimento psicopatológico, né? Muitos ainda têm aquela crença, não vou procurar psicólogo, né? Aquela coisa bem estereotipada, não vou procurar psicólogo porque eu não sou doido, né? Eu não preciso, né? Isso é uma mudança de comportamento, né? Que aos poucos, né, a população vai entendendo o lugar da psicologia, o lugar do profissional da psicologia, né? E a diferença com os demais profissionais de outras áreas, né? Isso é importante também. Então, com certeza, campanhas de divulgação do nosso trabalho são importantes, ter a clareza, né, do nosso espaço de atuação, das nossas intervenções, né, como vão se dar essas intervenções, políticas públicas voltadas para as pessoas, né, que estão em adoecimento psicológico. A gente também tem que pensar que
o cuidado com o outro também se faz através de políticas públicas, não é? É fundamental a criação desses espaços e em que as pessoas elas possam ter aí a opção de buscar esse auxílio, né? Nós temos muito equipamento social, né, que recebe, mas ainda é muito insuficiente, né? Então a gente tem que pensar nesses desafios para que as pessoas elas possam buscar esse auxílio antes de agravar situações, né, relacionadas a uma sintomatologia ou ao início de uma psicopatologia ou algum tipo de síndrome, né, ou até mesmo algumas situações relacionadas a violações de direitos e violências, né, que é o nosso tema de hoje, né? Ou seja, buscar esse auxílio e acreditar que esse profissional realmente vai propiciar aí possibilidades aí de conduções que possam ali melhorar a qualidade de vida, né, é fundamental. Então, acho que talvez seria por essa via. E uma outra está falando em relação à rede social, ao aumento, e os fenômenos imaginários que os adolescentes apresentam, né? Quando você fala comparações físicas e sociais com os influencers, né? A adolescência é um período de identificações, né? Vamos pensar lá, vamos voltar aí para o desenvolvimento. Ou seja, a adolescência é um período em que o sujeito ele vai, né, se distanciar um pouco, né, desses ideais familiares constituídos para ter, né, uma formação de uma identidade própria, não que não tinha essa formação sendo construída, gente. Eu estou falando que existe uma ruptura, né, para que se possa aí aparecer elementos próprios e particulares. Então, é muito natural que o adolescente vá criar identificações variadas, né? E se a gente tem aí uma exposição, né, e um uso de tecnologia hoje, eu não vou dizer exacerbado, mas um uso que não se tinha há 10 anos atrás, vamos pensar assim, né? Então, acaba que esses influencers eles vão para esse lugar aí midiático de identificação para essas pessoas, para esses adolescentes. Agora, cabe aí Agora, cabe a gente fazer reflexões, tanto os profissionais, como os pais, como as escolas, né? Sobre essas identificações. A gente tem que pensar que identificações são essas, quem são essas pessoas, porque muitas vezes a gente pode cair aí num problema, numa problemática relacionada a colocar esses adolescentes em situações de risco, não é? Quem trabalha com violência, por exemplo, sabe o risco que é o acesso ilimitado à internet, muitas vezes violências sexuais sendo cometidas contra adolescentes com o uso dessa tecnologia. Eu não estou falando que é uma tecnologia ruim, gente, eu não tenho isso de ruim e bom, é uma tecnologia que veio para ficar, então a gente tem que aprender a lidar com ela, né? Esses adolescentes, eles têm um manejo muito sofisticado, bem melhor do que eu, por exemplo, não é? E eu acho que a gente tem que ter uma relação respeitosa para com eles, é uma outra vivência, é uma outra experiência, mas também tem que se mostrar para esses adolescentes os riscos que esse tipo de imersão, né, pode trazer para a vida deles, pode trazer desenvolvimento, né? Então, eu iria muito mais pensando nessa questão aí. Esses adolescentes eles vão promover identificações, isso é fato. Que identificações são essas? Né? Quais são os riscos que se pode trazer? E pensar que a internet ela veio para ficar. Né? Então, a gente não pode demonizar esse uso. E tem poucas pesquisas ainda dizendo sobre malefícios, benefícios, né, desse uso. Tá? Muitas falas, né, são respaldadas ainda em experiências, né, particulares, algumas experiências coletivas, né? Então a gente tem que esperar um pouco para ver, né, quais serão esses efeitos realmente na vida desses adolescentes, enquanto a gente está acompanhando, né, monitorar. Eu acho que o monitoramento das redes sociais, o monitoramento respeitoso, eu não estou falando vigiar, é diferente, né? Mas eu consigo ter um monitoramento se eu crio relacionamentos respeitosos, de qualidade e de confiança, não é? Quando eu tenho esses relacionamentos intrafamiliares respeitosos, de qualidade e de confiança, as chances dessas crianças e adolescentes se envolverem em situações de risco
se torna menor, porque quando ela se coloca, ou a colocam nessa situação, ela tem referenciais que ela pode buscar auxílio, e esses referenciais estão dentro de casa, entende? Então, é um processo, né? Então, não adianta ficar vigiando o computador da criança e adolescente se você não cria esse tipo de relação com ele, não é? Fica uma relação bem imediata, que no fundo não vai fazer o quê? A promoção de reflexão e o aprendizado do uso. Eu acho que talvez a grande palavra aqui é como utilizar, né, essas mídias sociais. É essa discussão que a gente tem que fazer. Como é que a gente utiliza? Como é que eles utilizam? Como ser seguro? Né? Vamos por essa discussão e menos, né, julgamentos relacionados ao uso, porque não vai voltar atrás, gente. Essa é a nossa realidade, tá? Obrigada, Simone. Vou para a última pergunta, tá, gente? Depois a gente caminha para encerrar. A Caroline perguntou, né, se apesar, né, dessas transformações, né, negativas desse período, se tem alguma transformação profissional que vocês consideram que foi positiva nesse momento, né, tão difícil. Olha, transformação eu não sei, né? Com certeza a gente também, a pandemia, ela trouxe pontos negativos, como a Carolina colocou, mas ela também trouxe pontos positivos. Ela nos ensinou a, por exemplo, fazer atendimento online, né? Claro que com todos os cuidados, todas as restrições, como se fosse presencial, né? Eu, como trabalho muito com criança, eu fiz mais mesmo, foi presencial. Mas ela nos ensinou isso, ela nos ensinou a utilizar a internet, redes sociais, como uma forma de comunicação saudável e necessária. Então, ela trouxe, sim, um enriquecimento, um conhecimento a mais, até para a gente, infelizmente, pela demanda de consultório, no meu caso, a gente acaba tendo que estudar mais também. Então, ela ampliou o conhecimento, porque eu tenho que estudar, cada caso é um caso, cada sujeito é um sujeito, né? Então, teve esses pontos positivos, assim, sob a minha ótica, eu consigo agora destacar esses dois, né? O conhecimento teórico mesmo, para atender as demandas, e o uso mesmo da ferramenta, né, por meio da internet, para alcançar pessoas, para ajudar pessoas, né, no nosso âmbito aí de trabalho, tá? Simone, quer comentar? Rapidinho. Acho que a Dinamarca trouxe alguns pontos interessantes. A gente tem que pensar que trouxe possibilidades, não, na verdade ela causou, né, a criação de possibilidades e alternativas, né, diferenciadas para os mesmos contextos, as mesmas vivências, né, ou seja, trouxe novos elementos aí a serem pensados, e eu acho que é importante, porque talvez esses elementos vão ficar, né, o uso da tecnologia é um deles, atendimento, como foi colocado pelo Dinamarca, e tantos outros, né? Tantas novas experiências que foram realizadas a partir dessa pandemia. Trouxe também reflexões, eu acho, particulares e coletivas, né, sobre o nosso viver. Eu acho que isso, com certeza, foi o que não vejo como positivo, no sentido assim, precisava haver uma pandemia, né, gente? Mas não vou usar a palavra positivo, mas assim, já que veio, né, eu acho que essas reflexões, elas surgiram, né, e não seria possível fazer reflexões, por exemplo, sobre a importância dos laços e vínculos sociais, né, estar com o outro, né, como que isso nos afetou, né, afetou a todos, né, como isso adoeceu, esse isolamento, né. Então, com certeza, ela vai trazer aí aprendizados como qualquer outra experiência trágica na vida de cada um, né? Sempre vai ter aí os pontos positivos, mas vai ter aí os aprendizados, vai ter aí novas perspectivas e vai ter novos rumos para a vida, para as histórias. Então, a pandemia trouxe novos rumos de história para cada um. Eu penso que seria por essa via aí.
Eu queria comentar isso, assim, né? Eu acho que é difícil também falar desse momento como, né, com um viés positivo, otimista, né? Mas assim, né? Que bom que a gente tem utilizado dessas ferramentas aqui, né? Como a que a gente está agora, né? Ferramentas de formação, de discussão. E acho que uma questão importante que fica, né? E que espero que seja uma reflexão que a gente faça mais a fundo, né? E pense, né? Aí para a nossa formação, para a nossa atuação, como que a saúde, né? Principalmente a saúde mental, mas pensando aí, né? Na saúde como um resultante, né, da garantia desses direitos e que nesse momento estão tão ameaçados, né? Como que esses aspectos têm uma dimensão coletiva tão importante, né? Então, como que a nossa luta, a nossa atuação, né, para a garantia desses direitos básicos, né, para o acesso à proteção, para o acesso à saúde, são fundamentais, né? Não só para um momento trágico como esse, mas para a construção, né, da nossa vida social, né, da nossa qualidade de vida, garantir o acesso da população, né, ao que é deles por direito, né? E aí eu retomo aquilo que eu disse no início, né? Acho que é importante a gente não tomar esses direitos como algo natural, algo que está dado porque está na lei, né? Mas a gente tomar para nós, né? Como cidadãos e como profissionais, a nossa parte nessa construção, né? Na construção da saúde mental, dessa dimensão também coletiva da saúde mental, mas também na garantia dos direitos básicos. Certo, gente? Bom, acho que podemos finalizar, né? Queria agradecer a presença de todos, né? Todos que participaram, ouviram, contribuíram, comentaram, perguntaram. Queria agradecer a oportunidade do CRP, aqui na presença da Mirelle, a disponibilidade dos monitores, né, em ajudar a organizar aqui, né, tudo. E, bom, gente, obrigada. Espero que a gente possa continuar debatendo aí em outros momentos, né? Eu posso agradecer também? Claro. Bom, eu acho que eu falo em meu nome e em nome da Gabriela também, que obrigado a oportunidade também de a gente estar aqui. Respondi todo mundo, quem às vezes ficou sem resposta no chat, eu respondi no direto, né, para não ficar movimentando muito o chat. Muito obrigado mesmo e foi muito bom. Muito obrigado a todos que falaram, comentaram. E é isso. Espero todo mundo na próxima. Deixa eu me despedir de vocês também. Em nome do 10º plenário, eu gostaria de agradecer imensamente Tamara, Simone, Dinamar. Muito obrigada pela disponibilidade do tempo de vocês, de contribuir aqui conosco. Falas tão importantes, tão necessárias, né? Assim, fiquei admirada mesmo com cada uma de vocês, as considerações. Muitíssimo obrigada a todos aí pela presença até agora, né? Difícil, o cansaço vai batendo, né? A gente já está aí no 4º dia de evento, mas estamos aqui firmes e fortes. Monitores, monitora Gabriela, muito obrigada pela ajuda de vocês. Sem vocês a gente não conseguiria fazer um evento desse tamanho, então vocês são muito importantes. Muito obrigada a todos e todas, tenham uma boa noite e não esqueçam, amanhã ainda tem mais. Amanhã ainda tem mais atividade, amanhã tem mais mesas, tem muito mais coisa ainda para a gente. Nossa, muito mais, né? Só faltou falar muito mais melhor, mas tem muita coisa para a gente compartilhar ainda no dia de amanhã, uma data importante para todos nós, psicólogos e psicólogas. Então, fica aqui o meu abraço carinhoso para cada um de vocês e até amanhã. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, Simone. Tchau, Edna. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Mirelle. Obrigada, Gabriel. Beijo, Tamara. Muito bom revê-la. Bom te ver também. Boa noite. Gabriela.